bom dia para todos e para todas que estão nos assistindo, população em geral, nossos filiados, nossas filiadas. É com imenso prazer que estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Aguardamos você durante todo o programa. Bom dia, doutor Wagner, como vai? Muito bem. Fulano botou no mesmo tempo que eu, já recebeu ou não recebi. Ciclano botou no mesmo tempo que eu recebi 10, ele recebeu 10, eu recebi 5, que é a mesma situação. Isso é interessante. Interessante que Gigi comentou agora que a gente tem muita dor de cabeça. Os cálculos não é quase humanamente possível, eles não tem como dar a exatidão de A dá para B. A situação funcional é diferente. E a gente prova isso porque é uma questão matemática. Primeira coisa da ação ganha. Vamos falar da ação ganha. Vamos dizer que eu estou numa sala e nessa sala 10 pessoas teve o mesmo prejuízo da insalubridade. Ou seja, lá qual for o prejuízo. Mesma coisa. Tenho 10. Desses 10, os 10 me procuraram assessoria jurídica no mesmo dia. Trouxeram a mesma documentação. E a gente ingressou no mesmo dia com as 10 ações. Nem isso quer dizer que os 10 vão receber igual. Um vai cair na vara 1 na primeira, outro vai cair na terceira, outro vai cair. Cada um vai cair numa vara diferente. Isso aí já difere. Vai ter uma decisão diferente. Uma sentença na data X, outra sentença na data Y. Por quê? Porque os juízos são diferentes. Não é um juiz só para todo mundo. Existe uma divisão no judiciário. Então cada causa vai ser julgada por um determinado juiz. Cada causa vai ter uma data de sentença. Vamos botar outro assunto interessante. Digamos, uma coincidência assim, lunática, né, que eu acredito que na prática nunca aconteceu, mas os 10 tiveram sentença no mesmo dia. Tiveram a sentença no mesmo dia, os 10. Dia 1º de outubro tiveram a sentença. Ou coisa boa. Só que desses 10, um não teve recurso. Um não passou no que eu chamo malha fina, não vou nem falar isso. A advocacia da Geral da União, que é formada por homens. Então esses homens, embora tenham a obrigação de recorrer, Homens e mulheres, estou falando de forma genérica, todos esses 10 tiveram essa sentença no mesmo dia, e um teve a sorte de não ter recurso no processo dele. Os 9 tiveram. A União entrou com 9 recursos e esqueceu de um. Aí o que acontece com esse um? O que acontece com esse um? Transitou em julgado a causa dele. E 9 não. E 9 não. 9 a causa continua, vai para a segunda instância. E um terminou. Esse um que terminou vai receber, lógico, vai receber primeiro do que os outros 9. Esse um vai entrar no que a gente chama fase de execução. Vai ser feito um cálculo. Esse cálculo vai ser estudado por 3 contadores, pelo nosso, pelo do juiz e pelo da União. Vai definir o valor desse cidadão. E não é porque a gente disse que é 10 mil, vai ser 10 mil. Esses 10 mil vai para o contador. A União vai dizer que não é 10, é 8. O juiz vai mandar para o contador dele, a contadoria judicial, formado por peritos. E eles podem concordar com o nosso, concordar com o da União, ou elaborar um novo cálculo. Eu disse que é 9, eu disse que é 8, eu disse que é. Dá um valor dele. Pode dizer até que é mais. Você acredita? É bom, né? Eles podem dizer que não é 10, eles podem dizer que é 12. Ou pode dizer que é 7. Pode dizer que é 7. Nem é o da União, que era 8, diz que é 7. Então, após isso, você recebe. Você entra naquela filinha das RPVs, vai para o tribunal. Enquanto isso, os outros 9 E enquanto isso, os outros 9, o processo está caminhando, está tramitando. Aí desses 9, na segunda instância, acontece a mesma coisa. Pronto. Aí os 9, na segunda instância, são julgados. Vamos botar de novo a coincidência grande, né? Boa, que foi julgados iguais na mesma data, dia 1º de dezembro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa questão de ser igual é muito raro.
E o cálculo do servidor, ele passa por 3 contadorias. 3. Que não são os mesmos 3. Não. São 3 criaturas que podem ser 3 vezes 8, 24. 24 criaturas. Dessas 24, 3 vai pegar um processo, 3 vai pegar outro processo, 3 vai pegar outro processo. Dificilmente vai dar igual. Então esses cálculos, gente, é muito, muito difícil. Acontece sim, DG, muito raro. Mas me aborrece demais. O servidor, se comparando a outra, a gente mostra, a gente prova que o nosso cálculo desse valor, a gente mostra que o cálculo dele foi para a União, a gente mostra o cálculo da contadoria judicial, né? Mesmo assim existe aquela desconfiança, fica chato, mas não tem problema. Pode me procurar, a pessoa já está acostumada. Sempre vou estar atendendo com a maior vontade do mundo. É sorriso estampado no rosto. Ok, doutor Wagner, acho que ficou claro, né? Assim, deu para entender por que mesmo entrando no mesmo dia, ou pouco depois, ou pouco antes, um segue e o outro não vai, um dá um valor alto, outro dá um valor baixo, é porque, como se diz, cada juiz é uma sentença, cada diretor de secretaria tem um ritmo, cada contador pensa de uma forma, né? Já lhe cortando, um detalhe. E um detalhe importante. Às vezes, a própria decisão, ele diz qual os juros e qual a correção monetária que vai incidir no seu cálculo. E outros não. Entendeu? Tem juiz que... Não, e tem sentença que diz que você vai ter direito a A, B e C, e o outro diz que você vai ter direito a A, B, C e D. Perfeito. Aí um vai ter um pouquinho mais. Por quê? Porque o juiz que deu a decisão achou que ele tinha direito àquele plus. O outro acha que não tem. Já vai dar diferença também. Tá, exatamente. Essa questão da correção é interessante. Tem juiz que pede, que estabelece na sua decisão que o cálculo tem que ser feito com base no manual de cálculos da Justiça Federal. Tem outros que não. Tem uma lei salvo engano, de 2009, não lembro agora. Mas é uma lei que ela praticamente congela o valor. Dá uma diferença muito grande. Porque ela bota pela TR. A TR, a taxa de referencial, é um valor que está praticamente congelado. Então, se o juiz for dessa tese, que seu cálculo tem que ser corrigido pela temática desta lei, pela TR, se você no bruto tiver 10 mil, quando tu for corrigir, vai dar 12. E se o juiz mandar corrigir seu valor pelo manual de cálculos da Justiça Federal, de 10 pula para 14. Que é o que o TRF entende, Tribunal Regional da 5ª Região, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, ele entende que seu cálculo tem que ser corrigido com base... Que a gente leigo conhece por segunda instância. Isso, no Manual de Cálculo da Justiça Federal. Mas a segunda instância do Juizado Especial Federal, que é a turma recursal, já entende que não. Tem que ser pela TR. Seu cálculo tem que ser corrigido pela TR. Então, se seu cálculo for corrigido pela TR, deu 10 mil. E se seu cálculo for corrigido pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal, vai dar 12. Então, isso é muito, muito complicado a gente explicar isso para o servidor. Mas eu quero que ele entenda que o cálculo dele é feito conforme a determinação da sentença e geralmente é visto por três contadores. Não quero aqui dizer que os 3 não podem errar, porque pode. Mas é muito difícil, vamos ser sincero, é muito raro. Passar por 3 é... 3 peritos e os 3 erraram o seu valor. É uma coisa muito complicada e muito difícil de acontecer. Ok, doutor Wagner, muito obrigada aí pelas explicações, e isso é uma coisa que a gente estava até devendo, né? Fazia tempo que era para a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem esse mal-estar que cria, porque os valores não são iguais. Mas os valores não são iguais, assim como os dedos da mão não são iguais também, né? Não tem como ser. Muito obrigada e a gente volta no próximo programa. Sempre às ordens. Eu queria hoje falar de um tema, não é um tema, acho que são vários temas. É sobre a inércia do povo brasileiro. Eu queria começar falando sobre como eu me tornei uma militante, como eu me tornei uma militante política. O que é que me atraiu para esse mundo onde se atiram tantas pedras, mas que é tão importante? Às vezes a gente não sabe a importância disso. Eu
participei de uma greve em 2000 e a partir dessa greve o nosso sindicato estava, vamos dizer assim, acéfalo, estávamos sem direção, estávamos com a junta governativa, não estava acéfalo porque tinha uma junta governativa que com muita boa vontade tentou manter as atividades do nosso sindicato, tradicionalmente de luta e combativo. Estava num momento muito sensível, estava desfalecendo, né? A partir dessa greve de 2000 entrou esse novo grupo que entrou na greve, que se contaminou com essa necessidade de ter um sindicato forte e atuante novamente, que ele já era, né? Só passou por uma fasezinha um pouco ruim. A partir disso que nós entramos nessa greve e começamos a fazer parte de uma direção e foi tomando gosto pela questão política, fomos vendo as desigualdades. A partir disso, isso foi nos contaminando, isso foi entrando pelo sangue e hoje eu estou vendo uma conjuntura tão difícil para o povo brasileiro. Hoje nós estamos vendo acontecendo coisas, não que elas não aconteciam antes, mas antes elas não eram colocadas para nós. Antes a gente não tinha as redes sociais, antes a gente não tinha essa pressão popular. As coisas hoje estão tão claras, as coisas hoje estão tão diretas aparecendo na nossa cara, e ainda assim nós estamos vendo uma inércia do povo brasileiro, com dois vieses. O primeiro viés, que é o fato das pessoas estarem desencantadas, vamos usar essa palavra. As pessoas estão desencantadas, achando que nada vai mudar, achando que não adianta fazer nada, porque vai ser sempre tudo igual. E o outro viés, que são as pessoas que têm realmente vontade de que tudo permaneça como está. Em ambos os casos, claro que tem um terceiro viés, que são as pessoas que estão lutando, que estão arregaçando as mangas, que estão indo para as ruas, ou não só para as ruas, mas dando sua contribuição para que haja realmente uma mudança. Eu queria entender o que é que está acontecendo com a população brasileira. Veja só, não é questão de você ser partidário de A ou de B. Nós estamos vendo aí o nosso país sendo desvendado, estou falando desvendado, porque isso já existia e nós sabíamos que já existia. Todo mundo sabia que havia corrupção. Talvez o que a gente não soubesse era o tanto que ela era grande e a forma como ela era montada. Essa parte aí, eu acho que não era tão claro assim para todo mundo, mas agora é. E agora que nós temos essa oportunidade de saber como isso se dá, como isso ocorre, como isso está enraizado desde o tempo da ditadura militar. Eu tinha um professor de história que dizia o seguinte, Geraldão, ele dizia o seguinte: o Brasil é tão rico que desde 1500 que entra e sai ladrão e não acaba com o que ele tem. É verdade. Em termos, não acaba com o que ele tem de riquezas, mas ele acaba com a vida da população brasileira de menor renda. Porque ela não tem direito à educação, ela não tem direito à saúde, ela não tem direito à segurança, ela não tem direito ao lazer, ela não tem direito a uma série de itens básicos que inclusive estão na nossa Constituição. E você que não tem direito a extrair um dente, ou a manter um dente, porque extrair talvez seja até mais fácil. Você chega lá com aquela dor de dente e até que se consegue ainda um dentista para arrancar seu dente. Mas eu não quero arrancar meu dente, eu quero tratar o meu dente. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito a ter uma escola pública de qualidade. Os professores não são valorizados. Os professores ganham mal. A escola não tem estrutura. Tem uma história agora de um IDEB, que o professor tem que passar o aluno, ainda que ele não saiba nada. Mas tem que passar, porque se o aluno for reprovado, o IDEB cai. Quando o IDEB cai, a escola recebe menos dinheiro. Acho que é por aí. Eu não sou muito dessa área não, mas eu acho que é por aí.
Nós temos que ter uma forma de voltar não, que ele nunca esteve nos trilhos, de colocar o Brasil nos trilhos. Mas isso só tem uma forma de ser feito. É se houver uma rebelião da população. E quando eu falo em rebelião, não estou falando em baderna, eu não estou falando em quebra-quebra, eu estou falando de rebelião na consciência da população. Eu estou falando de rebelião, de você se rebelar contra esse estado de coisas, de você dizer, eu não quero mais isso, chega, vocês já roubaram demais, o dinheiro tem que ser aplicado nas causas sociais, nas estradas. A nossa cidade está completamente arrebentada. Você não anda durante 10 metros em um carro sem que seu carro não caia num buraco, sem que não tenha uma ondulação, sem que não tenha uma trepidação, sem que você não tenha que desviar. Isso não pode, porque nós pagamos os impostos mais altos do mundo e a maior carga de imposto do mundo. Como nós podemos pagar a maior carga tributária do mundo e nós não temos um serviço de qualidade? Estrada não presta. Segurança, nós estamos à mercê dos bandidos. Nós não temos mais o direito nem sequer de ficar em casa, porque eles entram na nossa casa. Você já não tem o direito de ir para a rua, você já não tem direito de ir para uma festa, você já não tem direito de ir para um bar, e você não tem direito sequer de ficar em casa, porque ele entra na sua casa. Inclusive eles entram nas casas dos mais ricos, que têm altas formas de proteção. Mesmo assim eles entram, e nós estamos à mercê desses bandidos. São bandidos por quê? Porque grande parte das vezes, na maior parte das vezes, em mais de 90% dos casos da bandidagem, eles vêm da periferia, porque não tiveram oportunidade de estudar, não têm oportunidade de trabalhar, não têm oportunidade de ser uma pessoa digna. É uma pessoa que nasce nas drogas, que nasce cercado de violência, e não tem como ele ser diferente. Então nós precisamos nos rebelar contra esse estado de coisas. Nós não podemos ficar assistindo isso passivamente e simplesmente dizer, porque o Brasil não tem jeito, desse jeito não tem jeito. Agora, se você assumir o seu papel de cidadão, se rebelar e não aceitar mais esse estado de coisas, se você for fiscalizar o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado, a sua deputada, o seu senador, a sua senadora, seus governantes, todos os gestores, inclusive dos seus órgãos, quem for funcionário público, saber para onde está indo o dinheiro da merenda na escola, saber para onde está indo o dinheiro das emendas parlamentares. Nós temos que acompanhar, nós temos o dever de fazer isso, nós temos a obrigação de fazer isso. Nós temos que aproveitar esse momento político do país e dizer não a essa bandadeira, e dizer assim, isso vai ter que mudar, e vai ter que mudar a partir de agora. Não é a partir da eleição de 2018 não, é a partir de já. É a partir de já. Os parlamentares estão rindo na sua cara e dizendo, nós vamos fazer as reformas sim. Os parlamentares estão rindo na sua cara e estão dizendo o seguinte, eu vou votar, talvez eu não vote a favor dessa reforma, porque eu posso não ser eleito em 2018. Para a ponte que caiu em 2018, nós merecemos respeito, não é porque vamos dar um voto em 2018 não. Nós merecemos respeito desde já. Nós merecemos respeito porque somos nós que pagamos tudo que há nesse país, desde a produção, desde a produção das coisas básicas até o usufruto das coisas mais essenciais. Somos nós. E nós vamos ter que dizer, como nós vamos ter que dizer isso? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, uma das formas disso é protestar. Não tem outra forma. Se você ficar calado, ficar só resmungando em casa, ninguém vai lhe ouvir. Você pode usar, se você não gosta de ir para a rua, você pode usar uma rede social, você pode conversar com seu vizinho, você pode conversar com sua família. Sim, tem que conversar sobre política, tem que conversar sobre o que está acontecendo. Nós não podemos ser tratados como palhaços, como idiotas, como eles estão fazendo, na cara dura, dizendo simplesmente, vocês viram o que Temer disse? Não, tudo isso aí que foi dito, isso é uma ficção. Ficção uma ova. Ficção uma ova. Tem áudio, tem imagens, tem delações, tudo. E ele simplesmente está dizendo o seguinte,
eu vou continuar o meu governo, eu não vou renunciar. Sabe por quê? Porque ele sabe que o povo brasileiro não vai lá tirar ele, mas ele tem que saber que há uma reação desse país. Agora, essa reação depende de você, não depende só de mim, que sou sindicalista ou que sou militante política, depende de você. E se você está satisfeito com esse estado de coisas, tudo bem, fica aí. Agora, se você não está, se você está revoltada como eu, você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer. Se você não sabe ser sindicalista, você não gosta de ir para a rua, de alguma outra forma você tem como atuar. E é disso que nós estamos falando, que cada um vai ter que dar sua contribuição, porque nós temos que acabar esse estado de coisas. Desculpe eu estar falando muito empolgada, mas eu estou revoltada com o que está acontecendo e as pessoas assistindo isso passivamente. Não pode, acabou, chega. Vamos dizer não, vamos dizer que isso tem que acabar, e acabar agora, não é em 2018 não, acabar já. Estamos aqui agora com o poeta Tiago Medeiros, e nós estamos querendo saber quem você é, o que é que você faz, se você vive da poesia, que eu acho difícil, ninguém vive da música, ninguém consegue viver da poesia nesse país que não valoriza os nossos artistas, e inclusive no nosso estado, né, que é onde tem muito pouco espaço, mas quem tem que falar é você, não sou eu, né? Então, bem-vindo, Tiago. Gostaria que você apresentasse sua obra, né? Ele está aqui com Para Eu Parar de Me Doer, o nome dessa obra que ele fez recentemente, e nós vamos estar falando sobre sua vida e sobre essa obra também. Sim, eu venho lá, são 3 lugares de fala, eu acho, desse livro, né? Primeiro, eu acredito que dá uma afetividade, o outro de ser nascido numa periferia da cidade natal, que no caso é o Alecrim, e o outro é a visão do teatro, né? Que eu venho do teatro, na verdade, atrelado à poesia. E hoje eu vivo apenas do teatro e da poesia, né? Enquanto economia criativa, né? Assim, a partir de projetos de editais públicos também, e por alguns vieses da economia criativa, né? E Para Eu Parar de Me Doer é o nome do meu grupo de teatro, que já tem 7 anos de existência, né? E tenho 10 anos que trabalho com teatro e 7 com o meu próprio grupo. E esse livro aqui, o Para Eu Parar de Me Doer, foi lançado em dezembro do ano passado pela Caravela Editora. E de lá para cá a gente está fazendo também um sarau Insurgências Poéticas, né? Que tem 1 ano e meio de existência, e de março do ano passado até agora, a gente já fez mais de 25 edições, somando mais de 250 artistas que já passaram e somaram suas obras com a gente, né, partilhando sempre nessa perspectiva da economia criativa. Só artistas potiguares, não? Artistas do Nordeste. A gente já teve 3 artistas que vieram do Recife para cá compartilhar também, mas todos bem assim, a partir do que for possível, né? E é muito interessante também, porque esse sarau que a gente faz, a gente cobra uma entrada simbólica, que é colaborativa, de R$10. São esses R$10 que vai pagar técnico, bilheteria, vai pagar o músico, passagem, a hospedagem, tudo isso, né? Então, assim, é uma sensibilização desde o início, né? Que você vai pagar os R$10, mas você vai estar colaborando com profissionais que estão ali, que dependem desse trabalho para poder pagar suas contas dignamente, né? Isso. Que é um prazer, mas também é um trabalho, sim, né? É daí que vivem. A gente está numa cidade, falando de teatro, a gente está numa cidade que não tem teatro, né? Os teatros, a gente vai perder um teatro para um shopping, inclusive no bairro do Alecrim, né? E não foi questionado, não foi perguntado nada aos moradores do bairro, nem a ninguém que mora por lá, o que é que a gente acha disso, né? Eu acho que isso fica a dica para vocês, gente. Inclusive assim, já era uma coisa que já era discutida, porque antes dessa ideia do shopping, ele já não era explorado. A gente não conseguia fazer com que ele fosse utilizado pela população, pelos artistas locais ou até de fora e tal, mas de forma que tivesse vida, né? E aí, ainda por cima, além de não dar essa condição disso existir, ainda vem com essa ideia de demoli-lo e isso virar um shopping, né? Mais uma mercadoria a ser vendida, né? Então, nós ficamos bastante chocados quando nós soubemos disso. Mas digamos essa camada, né? Mas vamos aproveitar para falar sobre isso, Tiago. O que é possível fazer, por exemplo? Vamos esquecer que a ideia é virar um shopping. Digamos que a gente consiga que isso não ocorra.
O que é que nós podemos fazer para a gente ter de volta o teatro? O que é que pode ser feito para isso? Eu acho, assim, na verdade, uma opinião bem minha, que precisa ter uma audiência pública, né? Os moradores precisam dizer que a gente não está falando propriamente só do espaço do teatro, a gente está falando de uma escola pública que tem, a gente está falando de um quarteirão, né, assim, inteiro que vai ser demolido. Não me interessa também ter o espaço físico do teatro fechado e inóspito, entendeu? Me interessa um espaço que tenha vida, que a gente possa ocupar, que possa ser democrático para quem trabalha aqui, né? Que eu não tenho nenhum problema que exista vinho e que haja glamour, mas que ele possa ser partilhado com todo mundo, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Né? Assim, então a gente está falando de um silêncio abissal, né, dos trabalhadores da classe artística. A gente está falando de um silêncio também por parte da sociedade. Então, assim, acho que a gente precisa pressionar paralelo a isso, né, essa derrubada do teatro, a construção do outro, né, que esse outro teatro exista, né, que ele possa realmente ter vida, paralelo à construção de seja lá o que for que eles vão construir lá. Porque quando agora foi dito que o Sandoval Vanderlei é um patrimônio imaterial. Se ele é imaterial, ele pode não existir. Né? A gente pode tirar uma foto e dizer, tá aqui, ele é imaterial. Aí é uma exposição fotográfica, inclusive um lançamento do empreendimento que eles vão fazer lá, né, no lugar do teatro. Então, entre imaterial e material, nesse caso, eu gostaria que existisse espaço físico, vivo, não inóspito como está. Ok. E vamos voltar aqui para a sua obra. O que é que você teria para nos apresentar, para a gente conhecer, fora o que a gente vai ler aqui, mas assim, já apresentado pelo artista, ao vivo? É meu primeiro livro de poesia, né? Ele resume uma etapa de 15 anos de escrita, né, que vem parte da adolescência e parte já ficando um pouco mais velho, né? E aí sempre tem muito amor misturado aí, dos términos dos relacionamentos, com poucas pessoas que me relacionei, a relação com minha mãe, a relação com outras pessoas do mesmo sexo, a relação com Clarice Lispector, com a música, tem tudo isso aí nessa obra, né? São 63 poemas divididos em 3 blocos. São mais secos, outros são mais molhados e o outro é uma perspectiva de futuro, que às vezes é um pouco sem esperança, mas sem medo e sem esperança, mas... Não vamos falar disso. Precisamos ter esperança, não podemos jogar a toalha. E dizer que ele pode ser adquirido comigo, assim, eu sempre ando com algum exemplar dele na bolsa e na livraria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o título é de um livro de Clarice Lispector chamado A Hora da Estrela, que é quando ela pergunta para Macabé por que ela toma tanta aspirina. Ela diz que eu parar de me doer. E isso tem permeado a minha vida depois disso, né? Esses 10 anos aí de jornada tem tido isso. E o que é que você vai apresentar para nós? Um trecho, um poema inteiro? Ler uma coisa solta aqui, que eu não tenho nada decorado, por isso que eu escrevo. Sonhei contigo, acordei aceso, dançando quadrilha no corpo de baile, o sol escorrendo pelos teus pelos, num balé suave, minhas mãos tateando teu corpo no escuro, as bocas abrindo, coração pulsando, suave contenção feito asa de beija-flor, e tua voz no ouvido. Prendo teus braços e te percorro, e a vida é suave coisa nenhuma. Interessante, muito bom. Pois tá, Tiago Medeiros, muito obrigada por sua vinda, boa sorte aí na sua carreira artística. E também nosso espaço aqui vai estar sempre aberto para os artistas potiguares, não só potiguares, mas preferencialmente potiguares. A gente faz questão de estar aqui apresentando e mostrando, né? Então, obrigado pela sua participação e fica aí no aguardo de um próximo convite. Claro. Obrigado também pelo espaço, acho que é muito importante para a gente estar trabalhando esse espaço de difusão. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado e sábado que vem tem mais. Esperamos você.